boa tarde a todos e a todas. Uma alegria estar aqui nessa tarde na LERJ para um assunto muitíssimo importante. Agradeço ao convite insistente do deputado Márcio Gualberto para participar desse seminário e que se realiza ao longo do dia de hoje nessa Casa Legislativa sobre os riscos da DPF 442 e a defesa da vida. Cumprimento nosso caríssimo amigo, deputado, pela iniciativa, bem como os demais palestrantes e pessoas presentes neste plenário. Acabei de encontrar com o Antônio Augusto, pelo que eu vejo aqui também teve o Antônio Catelan aqui presente também em outros momentos, também o padre Antônio José aqui presente também, e todos os amigos e amigas que vieram participar. Agora há pouco também a deputada Cristonia estava aqui conosco, e vieram prestar seu apoio às reflexões sobre esse tema importantíssimo. Como certamente já foi tratado aqui, estamos diante de um grave momento para o nosso país, quando vemos a possibilidade de votação pelo STF da DPF. O Supremo Tribunal Federal está julgando essa arguição de descumprimento do preceito fundamental no número 442, que pretende a descriminalização do aborto voluntário até o 3º mês de gestação. Muitos foram os aspectos selecionados para a abordagem do tema nesse seminário, contendo pontos essenciais apresentados por conceituados palestrantes, dentre eles alguns dos meus irmãos, o episcopado Dom Rifan, acaba de sair daqui, representantes das classes política, jurídica e acadêmica. Creio que os assuntos são muito claros e são óbvios, caríssimos amigos e amigas, diante dessa questão da defesa da vida. Nós estamos vendo, o Papa Francisco vai lançar mais um documento sobre a questão da nossa casa comum, lançou a Laudato Si, próximo documento, deve sair ainda nos próximos dias, e fala um pouco dessa preocupação com a vida, começando com a responsabilidade pela nossa casa comum. Se nós nos preocupamos com a casa comum, porque supõe que tenha moradores, pessoas que revivam as suas vidas aqui, não é? De tal maneira que essas grandes preocupações todas fazem parte daquilo que vem no coração do ser humano. Até a preocupação com a natureza, com a preservação da natureza, traz consigo a defesa da vida de uma certa forma. Até mesmo o famoso caso das tartarugas, que não pode também acabar com os ovos de tartaruga, né, para poder conservá-las para a posteridade, e além de tantas outras questões de exterminação de animais, etc., que são proibidos. Então, são situações que nos fazem pensar sobre como o homem foi progredindo em tantos aspectos, na preocupação com a vida, com a preservação da natureza, com a preocupação com todos os aspectos que envolvem a vida. Nós vemos que isso é um progresso, claro, dessa consciência, saber utilizar bem dos bens da natureza e não acabar com eles, como temos hoje toda a discussão com relação ao petróleo, com relação a toda a questão, outra energia sustentável, tantas questões que existem. Mas é incrível que enquanto nós temos vários progressos, e progressos em tantos aspectos, no aspecto da vida humana, se de um lado a preocupação com os direitos da criança, estamos aí na votação com relação desse momento dos conselhos tutelares, nós vemos a preocupação com os direitos humanos, tantos aspectos, nós deparamos com um retrocesso muito grande com relação à vida intrauterina. Ou seja, essa preocupação do progresso humano em todos os seus aspectos, essa civilização que vai tomando consciência da sua responsabilidade na sociedade, acaba não sendo muito coerente com a não preocupação com a vida humana que foi concebida, né? Que não faz parte do seio do corpo da mãe. Nós queremos que as duas vidas aconteçam, a mãe e a criança, de tal maneira que nós podemos conservar ambas, né, para tal maneira que possamos olhar essa dignidade humana e seja um progresso, cada vez mais dessa conservação da vida, como em outros aspectos tem acontecido. Por isso que, às vezes, existe um certo nominalismo, uma certa questão de dar um conteúdo diferente aos conceitos, e um deles é esse,
seja, progredir não é caminhar para a matança de crianças inocentes, despedaçando do ventre da mãe, mas progredir é conservar a vida. Esse é o verdadeiro progresso, como nós vemos acontecer na natureza, em outros aspectos, também de progredir em tudo que dar à mãe e dar à criança toda a dignidade para que possa ser bem gerada, gestada, e para que possa nascer com dignidade e depois ter todos os direitos também de sobrevivência, de escola, de alimentação, de casa, de família, até o seu fim natural. Porque às vezes nos acusam de falar que defender a vida do nascituro e não se preocupa com justamente a vida com o seu que passa fome, quem não tem emprego, etc. Nós somos chamados a preocupar com todos os aspectos. Não é pelo fato, né, de termos injustiças que nós vamos fazer outra injustiça e ver uma vida regredir nesse valor da vida. E quando nós falamos da vida, sem dúvida, nós falamos de todos os aspectos da vida. E estamos justamente no Brasil, do dia 1º ao dia 7 de outubro, na Semana Nacional da Vida, que nesse ano tem como tema a questão da adoção, amar coração de pai e tudo mais. Ou seja, a preocupação também de adotar, de ver a beleza da minha família que acolhe, e a criança que acolhe seus pais também. E no próximo dia 8, nós comemoramos o dia do nascituro. Portanto, esse momento aqui na nossa alergia acontece na Semana Nacional da Vida e às vésperas do dia do nascituro no Brasil. E dessa forma nós comemoramos, celebramos, não só por causa da DPF 442, né, que faz regredir a barbárie, a civilização nossa, mas também para comemorar a Semana Nacional da Vida e o dia do nascituro do lado positivo. E de mostrar que progredir, ser progressista, é valorizar a vida. É inconcebível pensar que ser progressista é matar, é sugar a pessoa dentro da mãe em pedaços e jogar no lixo, ou vender para algum tipo de fazer sabão, coisa assim parecida, como acontece em alguns locais do mundo, ou fazer disso apenas um lucro, né, com a morte. Vemos enquanto a todo o progresso, as preocupações com relação a vacinações, com relação a cuidar da saúde das pessoas, para tantas questões, é que isso é um valor importante. Hoje a longevidade vai mais longe devido aos progressos humanos, científicos e médicos. É inconcebível que nós regridamos para a barbárie. Por isso falar justamente de aborto é falar justamente de regredir a barbárie e não valorizar a vida de uma pessoa indefesa. E nós falamos isso não no aspecto religioso simplesmente, embora como religiosos nós temos esse valor da vida bem entranhado no coração, na Bíblia, no catecismo da igreja, mas nós falamos com pessoas humanas, pessoas que realmente valorizam, querem valorizar cada vez mais a vida em todos os seus aspectos. Dar dignidade à pessoa se alimentar, ter sua casa, sua família, seu trabalho, seu lazer, sua educação, tudo mais, e ter a vida em todos os aspectos. E mesmo quando chegar na idade mais avançada, ter toda a dignidade de poder bem viver até os momentos finais da sua própria vida. Esse aspecto, caríssimos amigos e amigas, creio que é muito importante, fique bem claro, que é uma questão humana, da vida humana, além daquilo que nós, enquanto cristãos, temos como valores em relação à vida cristã, é também em relação à própria vida humana e à dignidade humana, porque não valorizar a vida vai levar cada vez mais as pessoas a entrar num caminho de mais violência ainda. Reclamamos tanto da violência no mundo, na sociedade, nas guerras, violência no Rio de Janeiro e tudo mais. Achamos inconcebível que se mate crianças, e realmente é inconcebível, lá nos locais com balas perdidas ou não perdidas, ou balas achadas. Achamos inconcebível também a morte de tantas pessoas de maneira gratuita, muitas em tantos aspectos aí. E achamos muito comum que se possa matar alguém indefeso com aqueles que deveriam defender a vida, né, como são os médicos. Eu creio que é um aspecto que nós somos chamados a raciocinar e ver realmente na Semana Nacional da Vida, e encontrar caminhos. Claro que supõe toda uma educação para que
o casal, os pais, marido, mulher, homem e mulher, saibam escolher a vida, saibam cada vez mais acolher essa vida com dignidade. Nesse aspecto, eu quero fazer uma homenagem aos meus pais, Aquile e Maria, que eu fui o 8º filho, justamente, e ali justamente, e apenas meu pai trabalhava, né, apenas meu pai que sustentava toda a casa. Vejo aí justamente que souberam realmente acolher a vida. E eu também fui um feto, também fui um nascituro, e eu vejo, tudo isso, um grande dom, de agradecer a Deus e aos meus pais, que souberam acolher o dom da vida. E a educação que tive, tanto no início, tanto até o médio, foi tudo em escola pública, ou seja, com toda a dignidade, em todos os lugares, de poder crescer e cada vez mais vivenciar tudo isso. Portanto, é muito importante que, quando nós falamos da vida e da Semana Nacional da Vida, embora o tema seja a adoção, mas eu creio que, devido ao momento presente, dessa ameaça que se tem de regredir a idade da barbárie, de matar inocentes e sugar em pedaços o inocente, de nós procurarmos, enquanto sociedade, e aqui vai justamente nosso elogio para a LERJ, para o deputado, que coloque isso em discussão para que possa sensibilizar pessoas que têm responsabilidade com relação a isso, de poder realmente defender a vida. Sabemos que essa discussão faz parte do legislativo e não é do judiciário, como está sendo colocado. Vemos que partidos que não conseguem resolver a questão, né, dentro do legislativo, apelam para o judiciário para resolver, dessa forma, de maneira levando a judicialização daquilo que é legislativo. São coisas muito sérias que estão ocorrendo no nosso país e nós somos chamados justamente nesse momento, a estar falando bem alto, seja com relação a essa defesa da vida e a preocupação da vida. Para nós cristãos, desde o primeiro catecismo, a Didaquê, né, fala como é que vivem os cristãos. Não se distingue, vivem no meio do mundo, tal, celebram o dia do Senhor, e também não matam seus filhos, coloca essa questão, uma das características do cristão, né, desde o comecinho. Isso para nós vem de um cristão, aquele que vive a vida humana com os valores humanos iluminados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Mas não há dúvida que na discussão para uma sociedade plural como a nossa, e que tem tantas situações, até de igrejas e de fundadores de igreja, que defendem realmente a morte da criança, nós somos chamados justamente a ver que o progresso, e ser progressista, viver cada vez mais, valorizar a vida em todos os seus aspectos. Se nós queremos ter uma vida com dignidade nesse nosso mundo, nesse nosso planeta, com dignidade, para que realmente os que vêm depois possam vivê-la bem, né? Por isso, não cabe a nós tomarmos esse rumo, né, da violência contra um ser indefeso e, ao mesmo tempo, de maneira bastante trágica, né, esses aspectos que querem fazer prosperar no Brasil. Isso não é progresso, isso é regresso à barbárie, regresso justamente à vida não digna, né, enquanto toda a humanidade caminha para a dignidade da vida. E é incrível que entidades internacionais, como a própria ONU, muitas vezes impõem às nações, por questões econômicas e questões assim, de pressão, né, de entrar por esse caminho, né? Nós vemos aí toda uma maneira de pensar o que leva a isso e quais são os interesses que estão por trás desses aspectos todos, que não são só econômicos, né, que tem interesse, né, por clínicas que ganham milhões em relação a isso. E não é só uma questão também de um encontro de uma pessoa que necessita, né, que podia ter muita essa assistência médica, assistência com dignidade, pode ser dado de outras maneiras também, mas existem interesses também ideológicos, situações as mais variadas, e principalmente de uma antropologia errada, um pensar o ser humano de modo errado. O que é o homem? Quem é a pessoa humana? É alguma pessoa que você realmente está por acaso aqui, que você faz nascer, morrer, faz à vontade, e não existe nada mais, não tem nenhuma dignidade, né? O que era o ser humano? Por isso mesmo,
Eu creio que nós, além do debate em relação à vida e o valor da vida, né, nesse aspecto todo, respeitando a mãe, cuidando da mãe com carinho, dando toda a assistência, junto com o pai também, é claro, presente ali, deve assumir a sua responsabilidade, mas sem dúvida que esses aspectos todos supõem justamente essa nossa responsabilidade, né, de ver realmente o que é a pessoa humana, quem é o homem, quem é a mulher, né, e essa maneira de pensar o ser humano vai levando a certas barbaridades e a certas decisões, até mesmo de legislações e decisões judiciárias, que não levam em consideração o ser humano, que tem toda uma maneira de pensar, não só por nós cristãos, de ver a antropologia cristã, mas a própria antropologia em geral, né? Quais são os valores, embora tenha tantas discussões, tantas situações, mas vivemos momentos de transformação e de uma mudança social muito grande no mundo. Em Aparecida, quando teve a Assembleia dos Bispos da América Latina e Caribe, falava muito dessa mudança de época, que é mudança cultural. E justamente então está sendo imposta para a gente uma mudança cultural, onde falar que matar é bom, matar a criança e da mãe é uma coisa boa, que é um progresso. Eis aí essa mudança cultural errada que vai acontecendo e que é regresso. E que nós precisamos dar nome verdadeiro àquilo que tem. Não é apenas uma interrupção da gravidez, é matar a criança. Nós temos assim certas coisas que vão sendo colocadas para colocar de lado, assim, não aparecer aquilo que realmente é. Nós chegamos ao absurdo, digamos, de que poder matar uma criança pode, mas rezar para que não aconteça isso é punido com prisão em alguns países, né? Até rezar em silêncio diante de uma clínica que faz isso, a pessoa pode ser presa. Eis aí justamente situações que nos fazem pensar sobre essa nossa responsabilidade que nós temos na Semana, né, Nacional da Vida, e chegando o dia do nascituro logo mais, e nós pensarmos isso, né? Por isso, o tema que me foi dado, né, escolhe, pois, a vida, justamente é bem nesse aspecto, que nós somos chamados hoje a escolher a vida também. Tanto a vida no dia a dia da nossa vida, quando nós temos a questão, aí vai todos, que não vamos entrar nesse assunto hoje, da pessoa que se droga, que se estraga a sua própria vida, né, que tem todos os outros aspectos aí, mas de nós em todos os aspectos ver qual o valor da vida e a importância da vida. E mesmo quando tem situações que levam a pessoa a tirar a própria vida, tudo mais, são tantas conotações em que nós precisamos, desde a base, colocar, nós somos chamados a escolher a vida. Esse texto, Escolhe, pois, a vida, ele se baseia em parte de um veículo extraído do trecho do livro do Deuteronômio, Deuteronômio 30, 19 e 20. Tomo hoje por testemunhos o céu e a terra contra vós. Põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. É um texto do povo de Deus que era chamado, diante das várias propostas, a escolher a vida. Eu creio que da mesma forma como na época do Deuteronômio, que faz esse aspecto, que coloca diante de situações assim, a nossa sociedade hoje tem a mesma responsabilidade, o mesmo desafio. O que nós escolhemos? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Ou voltar atrás, ser bárbaros, ou progredir para que a vida seja respeitada? Escolhe, pois, a vida. E justamente está aí. E que nós somos chamados a ver, justamente ao mesmo tempo que nós vemos tantos argumentos de tudo quanto é lado, e dizer realmente a vida é um valor por si mesmo. Basta ver tudo aquilo que se tem em relação à vida e as várias preocupações em relação à vida. E por isso, esse texto que nós temos no Antigo Testamento, né, é importante que nós, de onde foi tirado o tema que me foi dado. O inefável amor de Deus por seu povo se revela aqui como bênção e vida. Deus elegeu gratuitamente um povo para si, conforme seu desígnio, concebido desde a criação, continuado através das gerações, segundo a sua promessa, e garantido pela aliança que estabeleceu com esse povo.
O Senhor exige em contrapartida é a fidelidade do povo, cujas condições estão reguladas pela lei que ele próprio lhes dá. A visão do autor sagrado era profundamente religiosa e de uma impressionante sinceridade. A nação subsistia ou perecia pela sua fidelidade ou infidelidade a Deus e a sua lei. O amor de Deus respeita a liberdade do ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas essa liberdade exige a responsabilidade de arcar com as consequências da escolha. Por isso, o povo hebreu tinha diante de si a opção entre dois caminhos: permanecer fiel aos mandamentos de Deus, fonte de vida e de esperança para aqueles que o seguem, ou rejeitar o Senhor para seguir falsos deuses, praticando a idolatria que leva à morte. Pela fé em Jesus Cristo, somos integrados ao povo escolhido, como membros da nova aliança, e continuamos a gozar da liberdade que nos foi concedida por Deus de escolhermos a vida, isto é, de obedecermos aos seus preceitos e vermos unidos a Ele. É importante destacar que todos são chamados por Deus em Jesus Cristo para participarem desse amor, tendo, portanto, direito à vida pelo tempo que lhes foi determinado por Deus. Ninguém pode retirar a vida de alguém, o bem mais precioso que recebemos, sob nenhuma justificativa. Assim como não criamos a vida, não temos direito de destruí-la. Acredito que todos se concordam e se recordam que esta parte do versículo 13, escolhe, pois, a vida, foi o tema da campanha da Fraternidade 2008. Tivemos uma campanha da Fraternidade sobre esse assunto, durante a Quaresma. A campanha muitas vezes tão criticada, tão falada, não vê a importância dos temas que foram aprofundados durante a campanha da Fraternidade, que tem o tema Fraternidade e Defesa da Vida, em 2008. E tem como lema, escolhe, pois, a vida. Conforme a tradicional manifestação do Papa em apoio à campanha, sempre tem uma mensagem do Papa para a relação à campanha. Bento XVI, na época, escreveu uma carta à CNBB por ocasião do lançamento, e da qual vou extrair um pequeno trecho. Diz o Papa Bento XVI, com relação à campanha da Fraternidade de 2008, diz ele: ao iniciar o itinerário espiritual da Quaresma, a caminho da Páscoa e da ressurreição do Senhor, desejo uma vez mais aderir à campanha da Fraternidade, que neste ano de 2008 está subordinada ao tema Fraternidade e Defesa da Vida, e ao lema Escolhe, pois, a vida. É um tema de conversão de todos os cristãos, no sentido de buscar uma fidelidade ainda maior ao Deus Criador e doador da vida. Continua Bento XVI. Meu venerável predecessor, o Papa João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, pôs em evidência a mentalidade individualista e hedonista, que, com uma concepção distorcida da ciência, foi causa de novas violações da vida, em particular do aborto e da eutanásia. Certamente todas as ameaças à vida devem ser combatidas. Palavras de Bento XVI, e cita Papa João Paulo II, da Evangelium Vitae. Diz que devido à mentalidade individualista e hedonista de uma concepção distorcida da ciência. Falamos aqui da antropologia, né? Continua a carta do Papa Bento, concluindo assim, o trecho que eu selecionei. Por isso, no discurso inaugural, diz o Papa, da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, quis recordar que os caminhos que traçam uma cultura sem Deus e sem os seus mandamentos que traçam uma cultura sem Deus, sem seus mandamentos, ou inclusive contra Deus, terminam sendo uma cultura contra o ser humano e contra o bem dos povos latino-americanos. Ele falava justamente em relação a isso. O documento final de Aparecida nos mostra que o encontro com Cristo é o ponto de partida para a negação desses caminhos de morte e a escolha da vida. Mas é também o ponto de onde partimos para reconhecer plenamente a sacralidade da vida e a dignidade da pessoa humana. Aí então o Papa diz o seguinte:
ao dar início à campanha da fraternidade deste ano, renova a esperança de que as diversas instâncias da sociedade civil queiram solidarizar-se com a vontade popular, que na sua maioria rejeita todas as formas contrárias às exigências éticas da justiça e de respeito pela vida humana, desde seu início até o seu fim natural. Palavras de Bento XVI, abre a campanha em 2008, né? Escolhe, pois, a vida como lema, né, em Fraternidade e Defesa da Vida, o tema. O tema da campanha da Fraternidade 2008 continua plenamente atual e assume uma importância fundamental neste momento de grave ameaça à vida, pois a tentativa de descriminalização do aborto, conforme o Papa Bento XVI reconheceu na carta, que acabo de ler um pequeno trecho, a vontade popular no Brasil rejeita também todas as formas contrárias ao respeito pela vida humana, desde seu início até o seu fim natural. Essa é a mentalidade do nosso povo. É isso que o nosso povo deve ser respeitado e deve ser ouvido. De fato, isso é o que demonstra as pesquisas de opinião realizadas em nosso país. Tanto os representantes do povo brasileiro, no Congresso Nacional, sempre se abstiveram de levar adiante essa pauta. Passou muitas vezes pelo Congresso Nacional e sempre foi rejeitado, não foi avante. Portanto, os congressistas se manifestaram, o povo se manifestou, e contrário a isso. O recente pronunciamento, denominado Vida, Direito Inviolável, datado do último dia 13 de setembro, a CNBB voltou ao tema da campanha da Fraternidade 2008. Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: propus a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para reafirmar sua posição em favor da vida desde a concepção até a morte natural. Com base no documento editado pela própria CNBB em 2021, que tem por título Vida, Dom e Compromisso. A fé cristã e aborto. A nossa conferência episcopal recordou os parágrafos 96 e 97, que passo a ler. Reafirmamos que o aborto constitui a eliminação de uma vida humana. Trata-se, pois, de uma ação intrinsecamente má e, portanto, não pode ser legitimada como um bem ou um direito. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é o que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim. Ninguém nunca poderá reivindicar o direito de escolher o que mais convém por meio de uma ação direta que elimine uma vida humana, pois nenhuma pessoa tem o direito da escolha sobre a vida dos outros. A lei de Deus não é aplicável apenas a algumas religiões, mas está inscrita no coração de todo ser humano. De Êxodo 20:13, não matarás. Reparemos que o mandamento é sintético no seu enunciado. Não existem cláusulas ou alternativas. O Papa Francisco tem repetido várias vezes que o problema do aborto não é um problema religioso. Nós não somos contra o aborto devido à religião. Não, é um problema humano. Isso ele falou na coletiva no voo de regresso de Dublin, agora em agosto de 2018. Em nossos dias, tem surgido uma consciência mais atenta em relação ao cuidado pela criação, a casa comum, conforme disse agora há pouco, e também conforme a definição do Papa Francisco. Porém, quando se refere à vida humana, existe uma condenável tendência a desconsiderar o seu altíssimo valor. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, cujo título em latim significa Alegria e Esperança, afirma, número 12 e 24. Tudo quanto existe sobre a terra deve ser ordenado em função do homem, como seu centro e seu termo, pois o homem é a única criatura sobre a terra a ser criada por Deus por si mesma. Esse mesmo documento, no seu parágrafo 1º, declara: com efeito, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes empenhassem,
de um modo digno dos mesmos homens, ao nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude, desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis, diz o documento. O ensinamento do Catecismo da Igreja Católica sobre o verdadeiro significado da dignidade da pessoa humana se aplica inequivocadamente ao aborto, conforme eu leio a seguir. Número 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido de seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Caríssimos, é relevante registrar que essa posição da Igreja Católica remonta às suas origens, jamais tendo mudado seu ensinamento que aponta o aborto como gravemente contrário à lei moral. Eu dizia agora há pouco isso. No mais antigo catecismo da Igreja, datado do primeiro século, a didaquê, palavra grega que significa doutrina, pode-se ler: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Número 2. A perspectiva frequentemente defendida de permitir o aborto para resguardar a vida da mãe, quando submetida ao procedimento de forma clandestina e incompetente, é uma alternativa injusta e imoral, pois atribui critério de valor a uma vida em detrimento de outra. Essa é, de fato, uma opção criminosa que mancha não apenas quem a pratica em âmbito pessoal, mas toda a sociedade que a permite. O Papa São João Paulo II se pronunciou sobre isso na sua encíclica Evangelium Vitae, em 1995, que aborda o valor e a inviolabilidade da vida humana. A decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre má, do ponto de vista moral, e nunca pode ser lícita nem como fim, nem como meio para um fim bom. Número 57 da Evangelium Vitae. Evidentemente, caríssimos, é necessário levar em conta as graves situações de pobreza e marginalização que atingem milhares de mulheres e de famílias de todo o Brasil. Todavia, esse problema social não pode ter como solução um grave desvio moral. Tentar amenizar a pobreza ao preço da vida de um ser humano é ignorar o fundamento da questão, o dado biológico de que existe vida humana desde o momento da concepção. Esse ser ainda embrionário é um indivíduo dotado de todas as potencialidades para o seu processo de desenvolvimento humano. Encontramos esse princípio claramente definido no documento Donum Vitae. Trata-se de uma instrução sobre o respeito à vida humana nascente e à dignidade da procriação, aprovada pelo Papa João Paulo II e publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé em 1987, que nos diz o seguinte: os direitos dos homens não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. A Igreja Católica sempre buscou seguir os passos de Jesus, tanto na missão evangelizadora como na assistência e promoção humana e social dos mais vulneráveis. Foi pioneira em muitas obras dedicadas a esses ideais. Até os dias atuais, apesar do expressivo crescimento populacional e da diversificação das demandas da sociedade, existem muitas iniciativas de assistência patrocinadas pela Igreja, inclusive em parcerias com órgãos públicos. Essas iniciativas, dentre outras necessidades, também estão voltadas para assistência e apoio às mulheres em risco de optarem pelo aborto e também aquelas que já o fizeram e sofrem os traumas desse ato. Por outro lado, ainda há muitos desafios a superar. A Igreja sempre tem que estar presente também apoiando as mulheres que abortaram, passam pelas depressões, pelas dificuldades, estão ali presentes também de poder dar apoio e ajuda nesses momentos.
As palavras do Papa Francisco, que compartilho a seguir, foram extraídas da exortação apostólica Evangelii Gaudium. Penso que, além de sintetizar tudo que foi tratado, nos deixa uma convocação a prosseguirmos com maior empenho no enfrentamento das dificuldades. Leia então Evangelii Gaudium 214. Não se deve esperar que a Igreja altere sua posição sobre essa questão do aborto. A propósito, quero ser completamente honesto. Este não é um assunto sujeito a supostas reformas ou modernizações. Não é opção progressista pretender resolver os problemas, eliminando uma vida humana. Mas é verdade também que temos feito pouco para acompanhar adequadamente as mulheres que estão em situações muito duras, nas quais o aborto lhes aparece como única solução rápida para as suas profundas angústias, particularmente quando a vida que cresce nelas surgiu como resultado de uma violência ou num contexto de extrema pobreza. Quem pode deixar de compreender essas situações de tamanho sofrimento? As preocupações também, portanto, desse apoio. Aí termina o texto de Papa Francisco. Concluo esse momento de partilha repetindo a oração formulada pelos meus irmãos bispos que compõem a presidência da CNBB. Ela está contida no pronunciamento ao qual me referi anteriormente, divulgado no dia 13 de setembro, sob o título de Vida, Direito Inviolável. Com essas breves palavras, uno-me a todos aqui presentes e ao povo brasileiro, católicos e pessoas de boa vontade, invocando a intercessão de Maria. Assim concluíram os bispos na sua mensagem, eu concluo também assim. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ajude-nos na missão de escolher a vida como dom de Deus e compromisso de todos, de toda a humanidade. Amém.